Querido Mestre Jesus, Divino Amigo, Divino Benfeitor, na certeza, Senhor, e na consciência de que somos pequeninas criaturas, nos colocamos diante da Tua grandeza. Esta grandeza que se expressa em forma de amor, em forma de luz para as nossas vidas. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti, com nosso coração pleno de gratidão. Queremos rogar-te, Senhor, que nos abençoe. Que estenda sobre nós tuas mãos generosas. Que estas mãos possam transmitir a cada um de nós as bênçãos da paz, da saúde, da alegria, da esperança. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe os nossos propósitos de aprender, de crescer. Nossos propósitos sinceros de aproveitarmos cada oportunidade para o nosso aprendizado. Temos certeza, Senhor, de que este mundo é uma escola, que cada experiência que vivemos aqui nos serve de aprendizado, de crescimento. Mas muitas vezes, Senhor, perdemos estas oportunidades, envolvidos que estamos com os convites do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para nós mesmos com os olhos da imortalidade, a compreendermos cada vez mais que estamos de passagem, que não somos daqui, que viemos para aprender. Ajuda-nos, Senhor, a vermos as dificuldades, as lutas, as enfermidades, como propósito de aprendizado, de evolução, de renovação. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos, envolva-nos com o vosso amor, que os nossos benfeitores nestes momentos possam nos envolver, possam estar presentes em nossos lares, trazendo-nos luz, paz e a alegria do aprendizado. Fica conosco, Senhor, permaneça entre nós, nestes momentos de estudo e para todos. Que assim seja. Muito bom. Então vamos partilhando o texto. Bom, vamos lá, então. O livro Conhecimento e Vida, o nosso estudo número 38, capítulo 28, Enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congenitais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora,
decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções, e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingido esse fenômeno primário, que muita vez abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam ao estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Emmanuel. Muito bom, muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Giovana, obrigado a todos. Nós temos um texto, né, que acho que já estudamos, não lembro se na própria sexta-feira, né, quando estudávamos os textos escolhidos aleatoriamente, né, mais ou menos, ou no sábado, mas esse é um texto que não podemos esquecer, foi escrito num período em que ainda já havia, né, pesquisas no campo das relações mente e corpo, mas algo ainda muito inicial, né? E Emmanuel, ele nos dá aqui já uma direção muito clara, que reflete um pouco o que também já encontramos nos textos de Kardec, né? Quando nos fala, inclusive é um texto que estudamos, né? Que se chama Carne Fraca, no qual ele fala exatamente isso, né? E ele vai nos dizer aqui que, embora a gente não possa dizer, né, que toda enfermidade esteja vinculada aos processos da elaboração da vida mental, podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental
tem um impacto, né, sobre as doenças e a saúde. Então, isso é muito interessante, porque nós vivemos num mundo que tem uma estrutura, né, o nosso corpo, ele é bastante frágil, nós não podemos ter, é realmente uma roupa, né, nós nos acostumamos a ele, mas concretamente ele é uma roupa, e que pode, né, em alguns momentos, ter as suas dificuldades. Isso é natural, né, da existência na Terra. Nós podemos ter uma dor num músculo, né, num desconforto por causa de uma posição que ficamos ou, né, de um movimento que fazemos. Então, há um desgaste natural e há uma situação normal, né, que nos leva às vezes a enfermar. Mas Emmanuel vai distinguir aí também as doenças que têm uma característica, né, de purificação do espírito, que surgem com a criatura, ele diz, no berço e segue, né, a pessoa até o túmulo. Então, são doenças de longa duração e que podem permanecer por muito tempo, né? Contrariamente a essas doenças ocasionais, que são fruto da usura, né? Nós temos, então, esses característicos de karma, né, que são, na verdade, indícios de purificação necessária, né? Mas ele vai entrar num terreno muito interessante, que é a questão das relações mente e espírito, né? E é aqui que nós percebemos que nós realmente, eu li um texto, eu estava até procurando, né? Não lembro, mas estava selecionando material para um trabalho que nós vamos fazer e eu lembro que eu li num dos três essa semana e não consegui ainda achar, né? Eu lembrei na última hora agora de procurar, e no qual Chico fala, né, dos pequenos suicídios que cometemos diariamente por causa das emoções, por causa dos sentimentos e dos pensamentos descontrolados. Então, na verdade, é o que Emmanuel diz aqui, né? Quando ele fala os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta é semelhante a martelada sobre a engrenagem da máquina sensível. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Então, Emmanuel está escrevendo isso num período em que nós não tínhamos, né, ainda uma compreensão tão grande assim dessas relações, né? E fazendo aqui um exercício, né, só de curiosidade, né, com a inteligência artificial, eu falei, vamos definir, né, o que seja essa tensão mental. Tensão mental pode ser definido como um estado de pressão psicológica ou sobrecarga emocional, né, que surge quando as demandas externas, como trabalho, problemas financeiros ou prazos, ou internas, né, como autocobrança e ansiedade, superam a nossa capacidade estimada de resposta. No yoga, né, a gente tinha o hábito de dizer que o estresse é uma condição normal da vida. O estresse permanente, não. E o estresse, ele surge, os efeitos negativos dele surgem quando a nossa capacidade energética para dar conta deles é insuficiente. Então é aí que a gente começa a sofrer, né? Então é mais ou menos isso que ele fala aqui, né? É a sensação de estar com a mente esticada ao limite, operando em alerta máximo por muito tempo. Para entender a tensão mental de forma prática, vale a pena olhar para três pilares, como ela se manifesta, a diferença crucial entre ela e o estresse e os sinais de alerta no corpo.
Então, os três componentes, né, são o cognitivo, dificuldade de concentração, lapsos de memória, a gente começa a esquecer coisas, né? E aí fica mais irritado ainda, porque esquece as coisas. Pensamentos acelerados ou ruminação, né? Fica remoendo. Emocional, irritabilidade constante, sensação de esgotamento, impaciência, né? E uma leve sensação de desamparo ou pressentimento de que algo ruim vai acontecer. Física, o cérebro não trabalha sozinho. Quando a mente está tensa, o sistema nervoso central ativa respostas de luta ou fuga, tensionando os músculos, né, especialmente pescoço e ombros, às vezes as costas, né, e alterando o sono. Então ele faz uma diferenciação entre tensão e estresse, né? O estresse é a reação do organismo a um gatilho real e imediato, por exemplo, você vai apresentar um grande projeto, né? Ou vai falar em público, ou vai tem que fazer uma prova, né? E depois disso o corpo relaxa e volta ao normal. Na tensão mental, o estado prolongado de fricção interna, né? É o resíduo que fica quando o estresse não é processado ou quando a preocupação com o futuro é constante. Então, depois né, essa situação, ela se estende no tempo, né? E aqui ele vai falando das consequências no corpo, né? O que acontece, as reações que nós podemos ter a tudo isso e tudo mais, né? Então, era mais para fazer, porque nós lemos as palavras, né? E é preciso dar corpo a essas palavras, né? Então, aqui eu peguei só uma, né? Das que ele fala, né? Tensão emocional, tensão mental, perdão. Claro que nós todos já sentimos isso, né? Quem já não passou por períodos terríveis de estresse, de preocupação, de sentir que está afogando, né? Está se afogando no meio de um monte de demandas, compromissos, exigências que a gente tem a sensação de não dar conta. Tudo isso faz muito mal, né? Tudo isso deixa marcas no nosso perispírito e no nosso corpo. Então, não é de estranhar que a gente às vezes fique doente, né? Agora, este é um aspecto, né? Porque aí vem o conselho que ele nos dá, né? Tenhamos paciência, bondade, né? Tenhamos uma forma de agir e reagir na vida que não piore isso, né? E o problema é que nós às vezes pioramos isso, né? Estamos numa situação de muito estresse e aí brigamos com alguém, né? Aí criamos uma situação que piora tudo, né? Brigamos no trabalho, somos demitidos, né? Então aí as coisas pioram, né? Então a vida já tem uma quantidade de estresse que é natural. É impossível viver nesse mundo sem estresse. É impossível, né? Saiu para dirigir, você já está em situações que podem te colocar em estresse, né? Então, você vai no supermercado, você pode encontrar situações que vão te estressar. Agora, como reagir a tudo isso? Como lidar com tudo isso? Se nós tivéssemos, né, a advertência disso no início da nossa vida e isso fosse ensinado como uma coisa muito séria, né? Não perdêssemos tempo eh, aprendendo a conjugar verbos, né? Ou decorar tabelas de biologia e aprendêssemos a gerenciar nossas emoções, talvez nós crescêssemos mais saudáveis, né? Mas a vida é feita de um modo que a gente acaba, né, machucando muito. E há mesmo estudos, né, que mostram que todos esses impactos, é exatamente o que Emmanuel fala aqui, né? Por exemplo, quando você vai consultar um massoterapeuta, uma pessoa que manipula o corpo, né? Às vezes eles pegam em certas regiões, né, das costas, do pescoço, dos músculos, ele diz, nossa, né, isso aqui, você acumulou tensão aqui a vida inteira, né? Tem nós e mais nós. E porque deixa marcas realmente no corpo, né? E marcas emocionais acabam se transferindo para o corpo físico. Então, é extraordinário, né, o texto de Emmanuel,
mas ele nos diz, né, o que fazer no final. Então, a gente tem que entender que, infelizmente, nós já vivemos uma vida até aqui e já fizemos muito disso conosco mesmos. Então, a partir de agora, é começar a ter uma forma de agir que nós façamos o contrário, né? Que pelo menos para que a gente possa corrigir na medida do possível o que já machucou, né? E não criar novas fissuras, né? Fraturas no nosso sistema de saúde espiritual e físico, né? Então é isso, acho que tem muita coisa, né? Realmente as pesquisas hoje são. Emmanuel tem toda a razão quando diz que a ciência já reconhece isso, ela já reconhece mesmo, né? É evidente, é claro, as pesquisas mostram, muito embora ela não saiba como, né? Um dia eu fiz todo um exercício com a inteligência artificial e no final ela teve que chegar e dizer, realmente nós não sabemos como, nós sabemos que existe a relação, nós sabemos até explicar como ela às vezes se manifesta, né? Por exemplo, e já passo para o Alexandre. Esses estados produzem cortisol. E o cortisol é o hormônio, né, que vai nos colocar num estado de estresse físico muito grande, porque ele pode ser útil, cortisol, adrenalina, né, são hormônios que têm uma função que tem que ter duração muito pequena no nosso corpo, não pode ficar muito tempo. Se fica muito tempo, ele cria uma série de estragos, né? Então, essa tensão mental, ela chega ao ponto de afetar os nossos neurônios, né? Porque se você começa a perder memória, né? Então, há estudos que mostram que assim como a pressa aumenta, né, o córtex, o estresse de longa duração diminui, porque mata neurônios, né? E aí, quando Emmanuel fala que você pode ir de uma gastrite para a loucura, você fala, nossa, que exagero, né? Mas não, não é, né? Porque pode ir mesmo, né? Então, vamos lá. Alexandre, depois Giovana. Ou podemos fazer o caminho contrário também da cura, né? Eu estava pensando justamente sobre isso, porque eu vivia doente antes. Meu Deus, eu tinha gastrite, úlcera, refluxo, tomava omeprazol, tinha um monte de doença de pele, tinha vitiligo na testa. Aí eu Sintomas claramente nervosos, né? fico pensando, o que que mudou? Eu tenho menos estresse? Não tenho menos estresse. O que que mudou? Espiritismo na minha vida. Comecei a estudar, tentei mudar, né? A gente tenta controlar os ímpetos, os maus pensamentos, né? As vibrações, as conexões, não guardar mágoa, não guardar rancor, tentar controlar todas essas emoções, né? Então eu fico fazendo uma retrospectiva, e falo, meu Deus, o estresse não mudou. Eu acho, talvez eu viva mais estresse, mais responsabilidade, mas minha saúde mudou. Não só porque quando a gente se equilibra, a gente também exagera muito menos em todas as coisas, né? Naturalmente, a gente vai se equilibrando em vários aspectos da nossa vida. Alimentar ainda não consegui me equilibrar, mas muitos outros aspectos emotivos estou melhor, estou longe de, né? Mas é isso, eu estava verdadeiramente pensando o que mudou na minha vida para minha saúde melhorar tanto, e eu acho que foi verdadeiramente esse caminho, né, do tentar ser espírita, tentar ser melhor, mesmo errando ainda, mesmo caindo, tombando, levantando. É isso. É isso que eu queria dizer. Posso só aproveitar rapidinho? É que quando você colocou aquele negócio da inteligência artificial, lá da atenção mental, eu olhei e falei, meu Senhor amado, eu tô com esquecimento, eu tenho dor no pescoço, dor no... Que é isso, César? Imagina se não fosse o espiritismo, onde é que eu ia estar? Eu já estava aposentada, inválida, você tá entendendo? E com certeza, porque
Meu Senhor, se não fosse o Espiritismo na nossa vida, realmente a coisa estava feia, viu? É porque a vida não é fácil, né? Como o Alexandre falou, o estresse não diminui, né? A gente vai, é uma luta todo dia, né? Mas a nossa forma de lidar com tudo isso, né? Mesmo que não seja perfeito, né? Mas já muda muita coisa, né? A gente vê que já faz um efeito muito grande. Falei de coisas físicas, mas contexto mental, né? Eu estava completamente perturbado, crise de ansiedade, bom, Sem todos os que dúvida. você pode imaginar. É, mas você vê como que uma mudança, né, de realidade mental, né, de entendimento e de compreensão das coisas já altera significativamente, né, a nossa situação de saúde, né? Então, e às vezes a gente fala isso para as pessoas, né, não vou reter muita palavra rapidamente, já passo para a Giovana e depois para a Yuri. É, às vezes eu falo isso, né, para minha filha, é, e, e assim, às vezes ela, não, mas e tal coisa. Porque assim, eu tô com um probleminha, né? Uma coceira que apareceu, é tal coisa. Estresse, isso é estresse, né? Vai passar, fica tranquila, isso some, né? Fique tranquila, isso vai sumir. Né? Mas assim, as pessoas querem acreditar, né, que a doença vem de um lugar, que é determinado, que tem um remédio, né, e não, né, a maioria das pessoas estão doentes e Emmanuel fala no texto, né, a maioria vem dos impactos, né, emocionais, mentais que a gente faz no nosso sistema, né, perispiritual e orgânico, né. Giovana? Esse é um texto de extrema importância, né? E quantos têm acesso a um texto como esse? Nós, graças a Deus, estamos aqui estudando essa doutrina maravilhosa que nos permite, né, aprender sobre isso. Porque, como foi dito, né, como viver nesse mundo é um mundo muito difícil, né? A gente se coloca em situações muito difíceis, às vezes temos que enfrentar situações estressantes de medo, né, de angústia, de incertezas, a gente tem que enfrentar o tempo todo. Nós imigramos, por exemplo, saímos do nosso país e fomos para um país onde a gente fala uma outra língua, tivemos que começar uma nova vida, aprender a falar essa língua para trabalhar. Nos colocamos em situações de trabalho muitas vezes que nos exige demais, né? A perfeição ou aquela busca, né, de aprimoramento o tempo todo, então aquela cobrança o tempo todo, aquele medo de errar o tempo todo. Como é que a gente vive, né, nesse mundo, tendo todo esse tipo de pressão sobre nós, né? Então, isso tudo causa. Nós não podemos esquecer, né, como a gente já sabe, nós somos três corpos, né? O espírito, perispírito, corpo, e tem, né, mas esses três corpos, eles estão ligados um ao outro, né? Então, essas emoções, é lógico que existem as doenças, né? Por exemplo, a gente envelhece, o nosso corpo envelhece, se a gente não toma conta, né? Não cuida da alimentação, se a gente não cuida, né, fazendo exercício físico para manter o corpo, né, saudável, tudo isso vai ter consequências, né? Então existem vários pontos em que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não adoeça. Então tem os cuidados físicos, né? Como o Alexandre disse, alimentação, né? Que nós temos que estar atentos a nos alimentarmos bem, porque conforme quando a gente é jovem, né? O nosso corpo absorve as atividades que a gente realiza, o nosso corpo ele absorve mais facilmente, mas com a idade que avança, as coisas vão mudando. Então, o tipo de alimentação vai influenciar no nosso corpo, vai causar problemas, né? Colesterol, diabetes, tudo isso a gente sabe que acontece. A mesma coisa se a gente não faz exercício físico, né? Os nossos filhos, eles estão o tempo todo cobrando de nós, vocês precisam fazer exercícios, vocês precisam fazer, né? Se movimentar, caminhar, né? Cuidar, fazer um pouco de musculação.
Porque com o tempo, o nosso corpo vai sim, vai enfraquecendo, né? É uma máquina, né? E uma máquina precisa de cuidados. E tem também o lado emocional, né? E esse lado emocional, muitas vezes a gente não tem o controle sobre isso, né? A pressão vem do exterior. Então, são convivências difíceis, né? Como ele diz aqui no texto, membros de uma família, às vezes na família tem uma pessoa que é mais difícil, que causa muito estresse na família inteira. Todos nós aqui conhecemos situações como essas, vem do trabalho, né, das exigências profissionais. Então, tudo isso gera muito estresse. E isso, né, vai causando no nosso corpo físico, porque as emoções são de nível espiritual, de nível mental, mas isso vai causando no nosso corpo problemas, vai se manifestar no nosso corpo. Hoje a gente teve aqui uma amiga, minha prima, né? Ela veio fazer uma visita para a gente, passou a tarde aqui conosco e ela começou a contar, né, de um período muito estressante na vida dela. E ela apareceu, ela teve uma dor terrível na região da face, assim, e ela teve na toda a parte aqui uma herpes. E ela falou que ela nunca sentiu tanta dor na vida dela, porque foi uma herpes que pegou todo aqui o rosto, o lado do rosto dela. Mas isso foi uma descarga emocional muito grande que ela viveu, né? Hoje ela é consciente disso, de uma descarga emocional vivida e que acarretou aquilo, né, no físico dela, né? E aí ela usou uma expressão, ela falou: o corpo é o mata-borrão do espírito. Então, o corpo recebe o impacto, né, das emoções, o corpo recebe o impacto, né, dos ressentimentos, da raiva, né, da inveja, de tudo que é ruim, o corpo recebe, né? Então, existem doenças menos graves, mas doenças mais graves, que às vezes a gente se pergunta, né, mas por quê, né? Eu já contei aqui de uma amiga ela faleceu esses dias, na semana passada, viveu uma vida toda saudável, sempre cuidou muito bem da alimentação, sempre teve, mas ela teve um câncer que não teve como cuidar, né? Ela acabou falecendo, um câncer que não houve tratamento suficiente, adequado para ele, mas assim, ela vivia uma vida, aparentemente, né? Como saber o que causou aquilo? Pode ter sido um problema de uma vida passada, um resgate, né? Que nós sabemos que às vezes a doença vem para nos curar de alguma coisa vivida no nosso passado. Pode ser um problema de infância, né? Uma dor ou um ressentimento guardado. A gente não sabe. Mas o Espiritismo nos explica que tudo isso pode, né, ter graves consequências no nosso corpo físico. Então, por isso a importância, né, dessa limpeza que a gente tem que fazer, né? A importância de nós nos cuidarmos, fazermos o possível, né, para termos uma vida saudável, né, tendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico, mas principalmente, né, e ao mesmo tempo cuidando do nosso lado emocional e mental, porque essas frases que o Emmanuel coloca, né? A gente até assusta, né, quando ele fala, né, que toda emoção violenta sobre o corpo, deixa eu ler aqui novamente, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem da máquina que é sensível. Então ele fala, a máquina é sensível, o nosso corpo é sensível. Então, se as emoções fortes são apunhaladas nessa máquina sensível. Então, se a gente não souber, né, equilibrar essas emoções fortes, a gente pode fazer muito mal, né, ao nosso corpo. E a aflição, a mimalhada, né? Se a gente guarda aflições, é uma ferrugem destruidora. Isso é forte, né? Uma ferrugem destrói. Então, aflições guardadas e cultivadas, né? E se a gente não consegue resolver os nossos problemas emocionais, isso pode, né, com o tempo, o nosso corpo é muito forte, né? O César já falou isso algumas vezes. É preciso martelar muito, né? Porque o corpo vai aguentando. Mas chega uma hora que, né, eu acho que o corpo avisa que é preciso tomar mais cuidado, né, estarmos mais atentos, né, e fazermos, né, essa limpeza através do estudo, através da oração, porque tudo isso é trabalho, né, é trabalho de cura, né. Então, nós somos seres complicados, né, e
essa união desses três corpos, né? A gente precisa cuidar dos três, né? Do espírito, do perispírito e do corpo físico. É isso aí. Obrigado, Giovana. Yuri, Sim, boa noite. A Gi falou aí dessas emoções violentas, dessas emoções fortes, mas eu fiquei pensando quando estava lendo o texto, eh, mais que nada o que chamou a minha atenção quando fala de decepções e os não sei, dessabores, sim, decepções e dessabores, porque a gente já entende que essas reações violentas, como a raiva, a mágoa, o remorso, tudo isso, a gente já entende que fazem mal, não? Mas raramente paramos para observar essas decepções e dessabores, não? Porque acho que é como mais sutil eu vi assim como uma categoria diferente, porque não sei, como que é mais difícil de, de identificar, não? E você falou que é impossível viver neste mundo sem estresse. Eu pensei que também é impossível viver neste mundo sem decepções, não? Que vem de quando nós queremos que as coisas aconteçam como queremos e como essas realidades muitas vezes não correspondem, não? O que a gente eh, idealiza, e aí surgem esses sentimentos de frustração, de perda. Então, não sei, fiquei pensando muito nisso, porque não são necessariamente choques emocionais muito grandes, mas quando a gente vai acumulando, aí vai, acho que vai, Emmanuel fala, não, como eles vão trazendo também um problema, não, e essas desilusões faz parte do processo, mas é a forma como que a gente enxerga as coisas, não, como já falaram, como o Espiritismo nos leva a um entendimento muito mais grande, mas acho que é importante também ter cuidado com essas pequenas sutilidades que acontecem todos os dias, né? Isso, obrigada. obrigado, Yuri. Tudo é um processo, né, muito complexo, como a Giovana disse, nós somos seres bastante complexos, né, complicados às vezes e complexos. E nós nós precisamos, né, começar, infelizmente isso não vai ser do dia para a noite, mas há escolhas que nós podemos fazer, né, que melhoram isso. Por exemplo, viver com mais simplicidade, né? Muitas vezes nós complicamos a vida. Com a idade, nós também começamos a nos perguntar o que vale a pena, né? Que esforços valem a pena, que tipos de estresse, né, valem a pena. Então a gente começa a ter mais noção, né, de onde gastar, porque nós vamos percebendo também que nossa energia não é infinita, né? Então, na juventude, nós corremos um risco muito grande, que é aquele de achar que nós somos, né, super-homens e podemos fazer 30 coisas na mesma semana e dar conta de tudo, e por um tempo a gente até acha, né, que tem isso. Agora, esse processo, né, é um processo de longo aprendizado, porque não há uma materialização imediata das nossas emoções e pensamentos no corpo físico, né? Isso precisa de tempo. E esse tempo também deveria ser usado para que a gente recuasse, né, das nossas atitudes deletérias. Mas às vezes nós vamos descobrir, né, quando já estamos com o sistema comprometido e com a máquina, né, dando sinais de que não está funcionando adequadamente, né? Nós não podemos esquecer que se os problemas são causados de maneira mental e emocional, né, como o Alexandre deu um exemplo muito bom, né, ele também é resolvido dessa maneira. Agora, nós às vezes não conseguimos resolver 100%, mas nós conseguimos, né?
Porque diz Emmanuel, né, quando ele diz que nem nós não podemos associar a toda doença um estado mental necessariamente, mas a todo estado mental estará associado, né, consequências para o corpo físico. E, inclusive, sair de uma doença, né, ou sair mais rápido de uma doença, né, se curar mais rapidamente, adoecer menos, né, tudo isso nós percebemos que vai acontecendo à medida que nós adquirimos hábitos saudáveis e hábitos saudáveis, sobretudo de natureza espiritual. Então, Emmanuel diz: guardemos assim compreensão e paciência. Bom, como é que você, como é que fica a sua vida se você for capaz de compreender e de ter paciência? Né? Vamos pegar o exemplo que a Yuri deu, as decepções. Bom, às vezes uma pessoa não está à altura daquilo que nós imaginávamos e ela nos decepcionou, né? Às vezes um filho não está à altura que nós gostaríamos que ele estivesse e podemos nos sentir decepcionados. A decepção quase sempre vem de uma ilusão que nós criamos, né? Porque a realidade nos diz não é assim como você está imaginando, né? A realidade é outra. Aceite a realidade. Então, compreensão é esse processo de você entender, né, o que está diante de você. Se não esperarmos das pessoas, se não aquilo que elas podem nos dar, né, nós não nos decepcionaremos. Mas às vezes acontecem decepções, porque nós imaginamos que deveria ser assim ou de tal forma, né? Gostaríamos de tais coisas, né? E ele diz: compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda. E aí ele diz algo que me parece realmente ainda mais importante, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Quer dizer, vai chegar um momento na nossa vida em que nós superaremos o domínio da enfermidade, né? O domínio aqui não é só a posse dela sobre nós, mas o reino da enfermidade no qual nós habitamos ainda, né? No qual ainda não temos esse controle da vida e das situações, né? Então, é muito interessante porque nós veremos, né, que todos aqueles que se tornaram realmente, né, verdadeiros cristãos, né, são pessoas que vivem vidas muito produtivas, né, mesmo quando têm situações de sofrimento físico, de dificuldades. E muitos nem têm, né, porque criam dinâmicas energéticas, né, para si mesmos que são extremamente eficazes, né, no combate à enfermidade. Bom, Giovana, depois Cezinha. Eu tinha levantado a mão para falar sobre essa parte, né, das decepções. É porque as decepções vêm, mas você já falou um pouco sobre isso, quando a gente cria expectativa, né? Quando a gente espera dos outros, você cria uma expectativa, então a gente tem que tomar cuidado, né, com as expectativas criadas, né? O que a gente espera, e porque senão decepção pode fazer muito mal, né? Quando a gente causa, né, ressentimentos, né, causa mágoas. Então é o cuidado que nós temos para não esperar do outro aquilo que ele não pode dar ainda, né? E porque às vezes a gente às vezes, né, faz uma leitura do outro errada e aí espera um resultado e esse resultado não vem. Então, às vezes é bem difícil e isso causa realmente muita tristeza, né, e mágoas. E você também falou, né, do processo de cura, né? Porque quando ele diz aqui que o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, aquele que, como, né, quando a gente às vezes está saudável e pode ficar doente, mas se a doença chega, né, a reação à doença é muito importante.
como é que a gente vai reagir a um diagnóstico, como é que a gente vai reagir, né, a um tratamento, porque o pensamento, as emoções, eles também vão ajudar no tratamento, né, de um problema físico, de uma doença que possa aparecer. Então, ter o pensamento são, né, já é o início de uma cura, né, de um tratamento para que a saúde retorne. Porque se o pensamento é sombrio, se com a doença vem o pessimismo, vem o medo, né, o medo do tratamento, tudo isso pode agravar o problema de saúde. Então, a forma de reagir a um problema de saúde também é de extrema importância, porque há aqueles, né, que vão aceitar a doença e que vão se entregar a ela, e aí o processo de doença vai e você não tem como sair dela, porque você se entrega, você se convence de que a doença está presente, de que é o fim. Mas se o pensamento é, não, eu estou, mas vou trabalhar, vou fazer o que eu posso, né, da minha parte, conto com a ajuda de Deus, né, a ajuda de Jesus, que é o nosso mestre guia, que a gente possa, né, se restabelecer, né? Então, é o processo mental positivo, né? Que nos ajude a atravessar o problema que caso apareça um problema, né? Que nos ajude a atravessar e encontrar, né? A cura para o problema. Então, a reação ao problema é algo muito importante também. Isso aí. Cezinha? Boa noite, gente. É muito interessante, né? Que a gente vai tentando pegar, vou usar a palavra raiz, vai o centro de tudo, né? E aí a gente cai no pensamento, né? Eu até, enquanto a gente vai fazendo estudo, às vezes eu tento fazer umas anotações em paralelo e eu, dando uma olhada aqui, eu fui fazer uma pesquisa e a gente tem ali em Romanos 12, né? O Paulo, ele tem ele fala, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, a gente se começa a pensar, e semana passada eu estava meditando um pouco sobre esse assunto da mente. Eu vi uma palestra em algum podcast, alguém comentando que como que se polui um rio, né? E não é jogando sujeira no rio, mas sim poluindo a fonte, né? Então, se você polui a fonte, você polui o rio inteiro. E a fonte, e nessa hora, né, veio aquela relação entre mente e coração. E a gente entende, né, como é que tá o seu coração, é muito reflexo de como tá a mente, né? Então eu fiquei pensando muito nisso sobre as nossas palavras, como que tá batendo o nosso coração em determinadas circunstâncias, essas questões todas que são tratadas desde as pequenas desavenças da vida até questões maiores, todas elas são, são razões para provocar em nós um tipo de pensamento. E o pensamento cria-se um sentir. E alguns pensamentos que a gente cria, realmente, eles machucam o nosso coração. Muitas vezes a gente até tenta, né, linkar isso ao mundo externo, à pessoa, olha o que a pessoa fez, isso, aquilo, e aí a gente meio que aceita essa forma de ver, né, ou passar por essa situação, mas a gente acaba esquecendo que a gente está poluindo ali a nossa nascente. E é completamente oposto dos ensinamentos de Jesus, que tudo remete a gente despoluir o pensamento, né? A própria quando ele fala para Pedro que ele tinha que perdoar 70 vezes 7, né? Tudo isso eles estão tentando trazer algo para nós de provavelmente a gente observar nossos pensamentos. Aí ontem eu ouvi uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes,
metacognição, que é a capacidade de nós observarmos o nosso próprio pensamento. E aí teve o texto de hoje, e eu falei, puxa, que coisa interessante, porque quando a gente pensa, tem muitos pensamentos que nós achamos que somos nós, que nós nos identificamos, né? Principalmente com a questão da doença, né? A gente emprega muito a palavra do eu estou doente, eu isso, eu aquilo, né? Sendo que às vezes nós estamos passando por uma experiência que a gente não sabe quando que foi o plantio dessa experiência, mas a gente está usando da nossa mente para alimentar cada vez mais. E, e eu e, e a mensagem inteira, acho que a gente tem é de observar nosso pensamento e tentar despoluir, mesmo num período difícil. Assim, a vida é estressante, às vezes tem uns obstáculos, né? Mas qual que é o propósito da encarnação, né? A gente lê em outros livros aqueles pré-planejamentos encarnatórios. Tem uns que a gente lê que dá até dor no estômago da família, que antigamente um matou o outro, que vai nascer todo mundo, um vai ser marido, a outra vai ser filho, e o filho matou o pai, e aí você já começa a entender toda um planejamento encarnatório, que o outro vai nascer e o filho vai ser deficiente. A gente tem acesso a um tipo de conhecimento que às vezes eu me pergunto, falo, Deus, se você está trazendo essa oportunidade de aprender, o que você realmente está querendo? Eu não posso olhar para o cara que eu estou trabalhando lá do meu lado, que não acredita em Deus, e julgá-lo, ou tentar agir com ele da mesma forma que eu converso com as pessoas da minha família que tem um pouco desse conhecimento. O que você está querendo? Porque nós fomos colocados num local de realmente tentar fazer o nosso melhor para observar nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos e nossas ações em todas as circunstâncias, seja ela nos dias que a gente está leve, seja ela que nos dias que a gente está feliz, seja ela nos dias que a gente está doente, seja ela nos dias que a vida parece estar tranquila, é o tempo inteiro, porque eu acho que é ali que é como nós vamos realmente conseguir nos fortalecer e poder praticar, né, e aplicar um pouco tudo isso que a gente tem recebido por diferentes fontes, nos dizendo para nós que a gente precisa realmente cuidar com seriedade do nosso pensamento. Eu curei depressão, eu curei ataque de pânico com a força do pensamento, onde eu tive médicos que me falaram que provavelmente o resto da minha vida eu iria viver medicado, que eu não existia, não sabiam como resolver meu problema. Eu tive fases da minha vida que eu não conseguia sair da cama. Eu acordava 8 da manhã e eu ficava fazendo Pai Nosso até o meio-dia, para às vezes conseguir ter micro momentos de trabalho. Eu lembro daquelas fases assim que eu achava que eu nunca teria. Eu falava para Deus, era melhor que me levasse do que me carregar daquele jeito. E mais tardiamente na vida, eu entendi que era o meu mentor que estava tentando me ajudar a encontrar uma saída. E o que me curou ali foi realmente isso, foi pensar, ou foi observar o meu pensamento, entender o que estava acontecendo comigo, aceitar que Deus jamais teria me colocado na vida para ser um infeliz e que provavelmente eu estava passando por uma experiência que iria requerer algo de mim que eu não sabia ainda. E aos poucos, levou muito tempo para isso, mas aos poucos eu percebi, né, como que a gente tem condições de observar nosso pensamento, como que o nosso pensamento nos conecta com a fonte maior da sabedoria, né? E às vezes eu sempre aqui em casa, conversando muito com meu filho, às vezes eu falo para ele que a gente tem que tomar muito cuidado com nossos dois olhos e com nossos ouvidos, porque a gente às vezes vê a vida e ouve a vida, mas nem sempre do jeito que a gente está vendo ou ouvindo tem a sabedoria. E a gente precisa buscar essa sabedoria ali em cima, que é onde realmente vai nos ajudar a vencer e cumprir talvez o nosso papel. E tudo começa realmente nessa fonte nossa, que é o pensamento. Porque
é o que nos separa do resto das outras espécies. Então, eu acredito que que a fronteira que a gente está hoje é a fronteira de dominar o pensamento e levar ele para o pensamento mais elevado. É, essa é a fronteira que eu acredito que a gente veio para aprender, vencer na vida. Então, nesse momento a gente vai acabar consertando tudo. Doença, não doença, e vamos poder talvez desfrutar de uma vida com estresse, não estresse, mas com uma certa leveza em vencer a jornada da vida, né? Então é isso. Obrigado, Cezinha. É um longo processo, né? Nós temos. Deus não pode nos colocar no mundo, né, e dizer aprendam a usar o pensamento, né, que vai ficar tudo bem. Esse seria o ideal, né? Nós temos que descobrir, no entanto, como já descobrimos, que o pensamento, né, as emoções, têm um impacto imenso, né? Mas graças a Deus, como é que Deus fez? Ele nos deu um corpo que aguenta, né? Não aguenta tudo, não aguenta sempre, porque chega uma hora que ele não resiste mais, né? Então nós vamos percebendo que há um aprendizado a ser feito, né? Não é possível viver nesse mundo sem atritos, sem decepções, sofrimentos, lutas, né, aflições, porque há na própria essência das nossas realidades essa dinâmica, né? Você não pode, nós não sabemos, né, o que nos aguarda em cada minuto da vida aqui. Por isso a fé é uma coisa importante, por isso esses estados emocionais que Emmanuel nos dita, né, são importantes. Se eu procuro reagir com paciência, compreensão, bondade, né, entendimento, eu vou melhorando a minha forma de lidar com essas coisas. E o propósito disso é um propósito educativo, né? Chico diz, né, Chico Xavier diz que as nossas lutas, os nossos sofrimentos é como o esmeril, né, a lixa que vai tirando, né, o cascalho de volta do diamante. E muitas vezes você pega uma pedra preciosa, né? Eu trabalhei na minha juventude, né, numa ourivesaria e as pedras passavam por um sistema de polimento, né? Você vê um diamante, você fala, já tiraram da terra sim, né? Não é assim a realidade, né? Você pega um diamante, ele vai ser polido. E Chico dizia, né? Ele diz nas suas palavras anotadas por Bacelli, né? Diz a vida, às vezes é esse o sofrimento, a vida, as lutas, é como esse esmeril que vai nos lapidar, né? E eu lembro de um senhor, né, que participa dos nossos estudos em francês, e eu sinto, né, que ele não consegue entender a dor, né? Ele acha que nós não deveríamos sofrer, né? Que não é justo, que não tem sentido, né? Mas nós não somos espíritos evoluídos, nós não somos o diamante lapidado, né? Então, o que a doutrina está nos dizendo com um texto como esse? Que você queira ou não, a vida vai te chacoalhar, né? Ela vai te passar o esmeril. Agora, se você brigar com o esmeril, né, vai ficar complicado, vai piorar a situação, né? Porque aí você não deixa a vida fazer o trabalho que tem que fazer. Então, se nós agirmos tudo bonitinho, tudo certinho, nós teremos problemas e dificuldades que não aumentaremos. Agora, se nós não soubermos lidar com as situações, aí nós teremos os mesmos problemas e dificuldades que vão aumentar, porque nós não sabemos lidar com eles. Então, o próprio mecanismo de viver, ele é um mecanismo de purificação, né? Agora, coloca na conta
o que nós trazemos no perispírito de encarnações passadas, né? Nós perdemos a memória disso, mas o registro foi feito, né? Então a pessoa tem sensibilidade no fígado, né? Pode apostar que destruiu o fígado na encarnação passada, né? Tem problema gástrico constante, tem, né? Então, nós somos seres, né, que a realidade dos nossos pensamentos, emoções, né, nos afetam de maneira muito profunda e também afetam os outros, porque nós falamos da decepção como algo sofrido, mas e a decepção causada, né? E o machucado causado nos outros? E a ferida que nós fizemos nos outros, né? Pela lei de ação e reação, nós também respondemos por elas. Então, a vida é um equilíbrio muito bonito, né? Que quando nós vamos aprendendo a usar, nós começamos a colocar as coisas a nosso favor. Aí nós entendemos por que que Jesus recomenda o que recomenda. Aí amar, perdoar, né? Compreender faz todo sentido, né? Então, quando teu amigo te pedir a capa, dá a túnica, né? Se ele te pedir para andar mil passos, anda 2000, porque assim, o que vale a pena? Você fazer mais do que foi pedido e resolver a situação de um modo que a pessoa ainda vai ficar grata a você, ou você criar um karma que vai durar décadas? Né? É isso que Jesus está dizendo. Mas a gente faz o contrário, né? Não, porque eu, né, não aceito, não levo desaforo para casa, né? E infelizmente nós lidamos com a vida dessa forma e criamos problema, né, para nós mesmos, porque às vezes era melhor, né, você engolir uma mosca, né, do que ter que engolir um elefante. E nós às vezes preferimos, né, o pior do que o melhor, porque somos almas ainda muito incultas, né, não incultas e moralmente atrasadas. Mas é um aprendizado, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Nós não estamos aqui para ficar eh, nos colocando, né, num julgamento. É entender o que está acontecendo, entender como a vida funciona. O que nós estamos estudando aqui são as leis da vida. Ok, eu posso me intoxicar, eu posso intoxicar sangue, nervos, glândulas, como ele diz, né? Bom, então eu vou fazer um trabalho de renovação mental para que eu não me intoxique, né? Qual é a limpeza? Limpar as emoções, limpar o coração, né? Ok, guardar melindre é uma coisa que faz mal, guardar mágoa é uma coisa que faz mal, né? Então eu vou parar, né? Não vou mais fazer isso. Então a gente começa a melhorar, porque você vai entendendo que, bom, nós estamos agindo nas causas, né? Nós estamos agindo nas causas. E para certas doenças, mesmo que seja uma psoríase às vezes, né? Você vai tomar remédio às vezes a vida inteira. Quando, se a pessoa parasse de guardar ressentimento ou diminuísse o nível de estresse, ela ficaria boa, né? Doenças autoimunes, né? A ciência não sabe como elas funcionam. Porque num certo momento o teu corpo começa a te atacar, o teu sistema imunitário começa a te atacar, né? Às vezes é para te dizer, meu, né? Tá tudo errado, para e refaz, né? Então é muito bonito porque o que nós estamos aprendendo é leis da vida, como funciona a realidade. E entendendo isso, nós vamos fazendo os ajustes, né? Vamos conseguir fazer todos, né? Talvez não, mas fazer esse esforço já é algo que muda completamente a dinâmica na qual nós temos vivido até aqui. Essa talvez seja a primeira encarnação que realmente faça uma grande diferença para nós, como nós estamos vivendo. Porque, assim, na média, nós temos vivido como? Como todo mundo. Na média, nós temos feito o que todo mundo faz, o que todo mundo reage, o que todo mundo age, o que todo, né? E de repente nós começamos a nos dar conta de algo que
está fora disso tudo. Então, é claro que vai dar para resolver tudo? Não, porque simplesmente nós também temos o passado desta encarnação e das outras, mas já dá para começar a fazer um trabalho de renovação, né? E renovação mental é talvez o segredo, né? Renovação mental é o segredo, né? Porque nós vamos aí começando a lidar diferente, né? Diferentemente com a vida, né? Com as pessoas, conosco mesmos, né? E esse entendimento, da onde vem a renovação mental? Bom, primeira coisa vem do estudo, né? Se eu entendo as coisas, eu posso começar a mudar. Então, isso é muito bonito. Eu acho que nós estamos, sim, nós temos, esse é uma, não sei se eu vou encontrar, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, né? Porque às vezes a gente começa a estudar essas coisas e a gente vai tendo uma tendência, né, a ser muito duro, né, com a gente mesmo, muito impiedoso quase, né? Nesse livrinho aqui, né, o Chico ele diz o seguinte: o espiritismo não piora a gente. Quando abraçamos a doutrina espírita, à medida em que o tempo passa, vamos aprendendo a nos conhecer melhor. E então nos descobrimos ser o que não imaginávamos. Então a doutrina, ela ela não nos piora, é porque a gente começa a ter um quadro mais realista da gente mesmo, né? Mas isso não é para que a gente tenha uma visão pessimista. Como é que eu posso reformar uma casa se eu tenho uma visão dourada dela? Como é que eu posso resolver um problema se eu não acho que é um problema? Né? Então, a doutrina não está nos piorando, né, no sentido, ela está simplesmente nos fazendo ver melhor quem nós somos, como nós temos agido. E aí ela nos coloca no caminho, né? Aí você começa a acertar as coisas. E isso tudo é um longo processo, né? Porque você não desaprende do dia para a noite séculos de uma dinâmica de comportamento, né? A gente tem que começar a fazer e fazer essa renovação mental constante que ele fala, né? Incessante, para o bem, né? Então é isso, amigos. Acho que, como a Giovana disse, né, nós temos que ser muito gratos pela bênção, né, de termos o conhecimento desses textos, né, e dessa realidade, né? Oi, Yuri. Não, rapidamente, isso que você falou, César, de essa renovação, porque é uma coisa de todos os dias, não é se substituir, fala assim, substituir gradualmente como esses velhos hábitos de pensamento que a gente tem que mudá-las, não, por coisas mais elevadas, porque não é somente evitar os pensamentos negativos, mas é construir novos pensamentos. Não é simplesmente, não é tão fácil assim, não? Que a gente pensa, por exemplo, eh, no lugar da queixa, a gente deve pensar na gratitude, não? Quando a gente começa a criticar, a gente deve tornar isso a compreensão. Mas é assim, como que essa luta constante com o velho homem e essa renovação mental não é muito fácil, não? Muitas vezes queremos mudar a vida, mas a gente eh, continua alimentando os mesmos pensamentos, as mesmas reações, os mesmos sentimentos, aí não acontece, não? Isso é verdade. Essa luta, né? Porque existe um mecanismo de inércia no nosso sistema de vida, né? Por exemplo, eu sempre reagi de tal forma a certas situações. Então, a tendência, né, é que a gente volte a reagir daquele jeito, porque é um caminho que já foi marcado no nosso psiquismo, né? E aí vem a, a luta, né, que nós temos que enfrentar, que é essa de parar de usar aquele caminho e começar a criar um outro, né?
Não sei se você vai reconhecer a palavra, né, Yuri, no português e no espanhol, mas quando você começa, por exemplo, você vai andar na mata, né? E aí as pessoas, quando começam a andar na mata, elas vão encontrando os caminhos, vão fazendo uma trilha, né? É um sentier em francês, né? Você vai fazendo um caminho na mata, né? E aí as pessoas, você vai passando por ali, passando por ali, passando por ali, né? Vai ficando um caminho marcado, né? Então, os nossos hábitos e comportamentos são desse jeito, né? São na mata, né, do nosso estado mental, nós encontramos as nossas ações e pensamentos são como trilhas que nós criamos, né? Qual é a nossa tendência quando temos uma situação nova? Bom, eu vou pegar o caminho que eu já conheço, né? E a vida está nos dizendo o quê? Não, esse caminho não é o melhor, né? Faz um outro. Agora, quando você vai fazer uma nova trilha, o que que acontece? Você tem que abrir essa nova estrada, você tem que passar por ela várias vezes, você tem que marcar aquele caminho, né? Você tem que tirar os galhos né? Os ramos, o mato, né? Você tem que passar por ali para ir baixando o mato, né? A vegetação, e aí com o tempo aquilo vira um caminho, né? Então, mudanças de hábito, né? São assim. Se você não é repetição e vontade, né, decisão, e sempre nós vamos viver, né, a tentação de voltar ao caminho já conhecido, até que chegue uma hora que a gente realmente diga não, né, não volto mais para aí. Né. Agora, sobretudo no começo, né, a tendência é que a gente tenha um hábito de voltar para o velho pensamento, para a velha atitude, para os velhos padrões, né? E aí fica essa luta nossa, né? É essa a nossa luta atual, imagino, né? Que estamos todos lutando para conseguir alterar isso, né? Agora, a luta que for feita hoje se incorpora, né? Se não começar nunca, não muda nunca. Se eu lutar 10 anos nessa mudança, serão 10 anos de luta que se incorporarão já ao nosso cabedal de conquistas. Na próxima encarnação, nós já temos na nossa carteira 10 anos de luta, né? E já começamos onde muitos nem começaram ainda, né? Então é esse o trabalho, né? Muito bom, vamos então finalizar por hoje, fazendo a nossa prece. Estamos indo para o final do livro, né? Faltam Ah, já são 30, né? são 30 capítulos. Esse foi o 28, Uau, faltam dois. olha só, né? Um por vez, estamos caminhando. Maravilha. Então precisamos pensar na sequência, né? Então vamos lá, amigos. Vamos fazer a nossa prece final. Divino Mestre Jesus, acolha-nos, Senhor, como os discípulos sentavam-se a teus pés, como nas velhas tradições do Oriente, espalhavam-se pela relva, em uma colina qualquer, para que pudessem ouvir tua palavra. O Senhor nos ensinou o caminho da libertação, da redenção de nossas almas, da transformação profunda, desta alquimia que transforma o chumbo pesado no ouro, a pedra perdida
no cascalho da montanha, em diamante, capaz de refletir a luz de Deus e da vida. Abençoe-nos, Senhor. Conceda-nos a maior das bênçãos deste pequenino planeta, a de sermos considerados teus discípulos. Que o Senhor seja nossa luz, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Ajuda-nos, Mestre, para que as velhas ilusões não nos levem embora da estrada do bem e da renovação. Que o Senhor nos abençoe, nos dê fortaleza, saúde, bom ânimo, coragem. Guarda-nos, Mestre, no vosso amor, ampara nossas vidas, nossos lares, nossos entes queridos. E abençoe, Senhor, estes amigos que na vida espiritual são trazidos pelos benfeitores, para aproveitarem estes momentos em que aprendemos com a sabedoria dos grandes mestres, destes espíritos notáveis que nos deixaram textos e orientações para a vida e para o caminho. Que eles possam, assim como nós, receberem a luz do bom ânimo, da renovação, da coragem, da transformação. Pois esta alquimia sagrada de nos transformar em luz só pode ser realizada pelo Senhor, com a nossa permissão. Abençoe-nos, Mestre, hoje e para todo sempre. E assim seja.